a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. A gente vai conversar hoje sobre leitura e interpretação de dados. Dessa vez, a gente vai utilizar os gráficos. Hoje, professora, a senhora já deu essa aula e eu já sei muito bem como funciona. Sabe mesmo, porque você do quinto ano nunca decepciona, né? Sempre está aqui comigo, participando e acertando todas as questões, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto e para me ajudar, né, para que eu consiga receber a tua mensagem, a professora Abigail Viana está aqui. E aí, professora, tem gente aí esperando pela aula? Tem, a Ana e o Luan já estão dando bom dia, professora Kedma. Estamos felizes, né, professora? Ontem nem um bom dia assim deu para chegar. Ontem eu saí daqui meio triste, sabe? Mas fique feliz, porque já tem dois aqui dando bom dia. Martim também está por aqui, Martim. José. Estávamos falando de Martim também, que nunca mais tinha aparecido. Nunca mais tinha aparecido. Martim, que saudade de você. Sinto falta quando você não interage comigo. Hoje eu espero que você responda todas as atividades e mande muitos recados para a gente, tá? Beijo para Matias Delgado, beijo para a Escola Maestro Nelson Ferreira, João 23, escolas sempre presentes, né, aqui no Educa Recife. Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas tenham acesso às nossas aulas, Clisman está aqui fazendo aquele trabalho maravilhoso de Libras, né? Trabalho bonito, né, gente? Eu estou muito bem acompanhada aqui, claro, contando com a sua presença. A gente vai falar um pouco sobre leitura e interpretação de dados. Como ler e interpretar dados em gráficos? Como é que acontece esse processo de leitura e interpretação de dados? Primeiro de tudo, a gente precisa de informações anteriores. Como assim, professora? Para que eu consiga ter o meu gráfico com informações, para que eu consiga organizar, para que eu consiga representar dados em gráficos, eu preciso de informações. E como é feita essa coleta? Entrevista. Vocês já receberam os agentes do IBGE em casa? Na minha casa já foi um agente procurar informações a respeito das pessoas que moram comigo. Já aconteceu com você? Isso é um trabalho muito importante para a gente saber como anda a situação do nosso país. Quando ele chega na sua casa perguntando quem trabalha, qual é o salário, quantas pessoas tem, não é porque ele é curioso não, viu? É porque os seus dados vão ser utilizados para um levantamento da população brasileira. Isso é muito importante. Inclusive, recebam bem os agentes, tá? Quando chegar alguém na sua casa, lógico, pessoas devidamente cadastradas para a função, tá? Não é qualquer pessoa que você vai responder ou dar a informação sobre a sua casa, tá? Quando eu falo dos agentes do IBGE, eles estão devidamente cadastrados e identificados. E é um grande exemplo de representação, de coleta de dados para representação de gráficos. Para organizarmos dados ou informações numéricas, podemos usar os gráficos também, porque as tabelas são ótimos instrumentos para representação. Inclusive, já trabalhamos em outras aulas, né? Hoje a gente vai focar nos gráficos. Como é que acontece isso, minha gente? A partir da coleta de dados, eu utilizo os números. No meu gráfico existe um levantamento e uma representação numérica. Imagina se o agente entrevistar 1000 pessoas e colocar o nome delas um por um com as informações que ele colheu. Difícil, né? Bem complicado. Por isso que a gente coloca essas informações de forma numérica e especificamente nos gráficos. E a partir deles a gente consegue fazer uma leitura desses dados e encontrar possíveis respostas. Entenderam? Tenha calma, eu trouxe muitos exemplos. Gráfico é a representação de informações em forma numérica. Ajudam na análise e interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas,
folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Os gráficos, eles estão muito presentes, né? Estamos em semana eleitoral, semana importante para o nosso país, né? Onde a gente vai exercer o nosso papel de cidadão, de cidadã. Então, os gráficos, eles servem, por exemplo, para dizer para a gente, para informar a partir de pesquisas, de entrevistas, quem está na frente. Candidato A está com tantos por cento, candidato B está com tantos por cento. Quem é que está ganhando nessa corrida? Os gráficos, eles servem para a gente fazer essa leitura a partir da representação numérica, certo? A gente utiliza esses gráficos para entender melhor. Se eu colocar uma lista das respostas de todo mundo, fica mais complicado. Em algum momento eu vou me perder. Nos gráficos, não. Nos gráficos, eu consigo ler melhor e, a partir disso, interpretar as respostas das pessoas entrevistadas. Eu tenho alguns tipos de gráfico aqui. Eu tenho o gráfico de coluna. Esse é um dos mais fáceis de ler. Um dos mais fáceis. Ó, se eu utilizasse essas três cores aqui, por exemplo, e dissesse para você que está me assistindo agora, 3 brincadeiras foram escolhidas pelo 5º ano. Pega-pega foi a que ganhou. Qual dessas barras representaria pega-pega? Eu disse que ganhou, mais pessoas escolheram pega-pega. Qual seria a cor da barra nesse meu gráfico? No gráfico que está aparecendo para você agora. Eu tenho uma barra pequena, lá é verde, eu tenho uma um pouco maior laranja e tenho uma azul, que é a maior. Se mais pessoas escolheram pega-pega, qual seria a barra escolhida? Que representaria pega-pega. Isso. Quem respondeu azul está correto, ó. Se a minha barra azul é a maior, representa a maior quantidade de pessoas. Meu Deus, professora, é só isso? É. Ler e interpretar gráficos é isso. A gente vai encontrar a resposta no próprio gráfico, minha gente. Eu tenho o gráfico de setores também. Normalmente, os gráficos de setores, eles são utilizados com porcentagem, mas a gente consegue fazer uma leitura também. Se eu perguntasse que cor representaria o pega-pega, mais pessoas escolheram pega-pega. Eu tenho um círculo dividido. Eu tenho um espaço menor, que é azul, um maiorzinho, que é o verde, e a maior parte é laranja. E isso você já entendeu antes de eu... Isso. A parte laranja representa pega-pega. Muito bem, vocês estão corretos. Pega-pega não foi a brincadeira preferida, então tem que ser representada pela maior parte. Gráfico de setores. A representação numérica dos gráficos de setores normalmente são feitas a partir de porcentagem. Tem um gráfico de linha, esse é o que vocês veem nos jornais normalmente. A pesquisa eleitoral normalmente é representada com gráfico de linha. Você consegue, se você acompanhar as linhas, você consegue ver o candidato que está subindo, está descendo nas pesquisas. Isso, exatamente. Gráfico de linha é o que você mais vê nos repórteres da TV. Eu tenho alguns elementos, né, dos gráficos. Eu tenho título, eu tenho fonte, eu tenho números e legendas. Por quê? Primeiro de tudo, para eu representar, para eu ler e interpretar um gráfico, eu preciso saber do que se trata. Eu não posso simplesmente deixar os números lá. Eu preciso saber que leitura e interpretação eu vou fazer e sobre o quê. Os números, claro, é a representação numérica. E as legendas? Às vezes, os gráficos, eles não têm as suas... Não está escrito a informação. Está escrito em cor, por exemplo. Aí, na legenda, precisa ter as representações de cada cor. Cada cor significa o quê?
Isso é fonte. De onde? Aliás, isso é a legenda. E a fonte é de onde eu tirei a informação. Coisa importante, hein, gente? Você precisa saber de onde veio a informação. Nessas pesquisas eleitorais, as pesquisas são feitas por instituições credenciadas, instituições sérias. Até porque o Tribunal Regional Eleitoral, ele está em cima disso. Não é qualquer informação, não é você pegar o seu celular e sair fazendo pesquisa na rua e jogar o resultado, não. Na campanha eleitoral não funciona dessa forma. As pesquisas são feitas por instituições específicas, beleza? Essa fonte é importantíssima, precisa saber de onde veio. Aí eu tenho a minha informação aqui, eu deixei bem separadinho. Os gráficos geralmente possuem título a respeito da informação que será apresentada, foi o que eu falei para vocês. Os números, né, que é a representação numérica, a legenda, ó, no meu gráfico eu só tenho os desenhos dos brinquedos, mas na legenda eu tenho o que representa cada um deles. E a fonte de onde veio, onde foi que eu fiz essa pesquisa, tá? A minha fonte. E agora a gente vai organizar. Eu já vou passar aqui. Olha, eu tenho brinquedos diversos onde eu precisei organizar o meu gráfico. Eu tenho quantas bonecas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonecas. Quantos ursinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Professora, a representação gráfica é isso? É só isso. Não tem mistério. Trouxe de forma rápida, né? Claro, porque o que eu quero mesmo é trabalhar os exemplos. E já quero que você me responda. Se eu te perguntar, nesse gráfico, qual foi o brinquedo que encontramos em maior quantidade? Responde para mim rapidinho, quinto ano. Qual foi o brinquedo aqui no nosso gráfico que eu consegui encontrar em maior quantidade? Diz para mim. Isso, boneca. Se eu não tivesse esses brinquedos aqui, eu conseguiria perceber no gráfico? Lógico que sim, porque a minha barra já está clara. A maior é a que tem as bonecas. Sem esses números, eu já identificaria, beleza? Que brinquedo foi encontrado em maior quantidade? A boneca, minha gente. Professora, é só isso, questão de gráfico? Dificilmente vocês vão encontrar questões difíceis sobre gráfico. O que você precisa ter nesse caso é atenção. Exatamente. Se você conseguir fazer a leitura rápida do gráfico, você com certeza não vai errar esse tipo de questão. E se eu te perguntar, que brinquedo foi encontrado em menor quantidade? Meu Deus, professora, é só eu ver a barrinha menor. Representa que brinquedo? A bola. Será a bola. Professora Abigail. O Arthur respondeu o seguinte: 7 bonecas, 5 ursinhos e 4 bolas. Maravilhoso. Ele já contabilizou tudo. E se eu te perguntar quantos brinquedos eu tenho no total? Responde para mim. Arthur, diz para mim. Pergunta rápida, hein? A professora desafiou. Vamos para a próxima. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantos alunos escolheram laranja? Meu Deus, professora, a senhora está aliviando muito para o lado do quinto ano. Tô não, é porque questão de gráfico é fácil mesmo. E você do quinto ano, dispensa comentários, né? Vocês sempre participativos, não vão sentir dificuldade nesse assunto. É isso. Quem respondeu 8, respondeu certo, ó. Laranja, 8, pronto, é a resposta. Tem mais? Não, a resposta é essa mesmo. Tenho mais uma. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantos alunos escolheram banana? Oxe, professora, é isso, é? Banana. Oxe, 6. É verdade? É verdade, 6. É só isso? Respondida a questão. Tem mais? Tem. Essa é um pouquinho mais difícil, mas eu sei que você vai acertar. No campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana
marcaram aparecem no gráfico a seguir, os pontos de cada um. Observando as informações encontradas, quem marcou mais pontos? Mais pontos. Responde rapidinho, a gente já está se encaminhando para o final da aula e eu acho que eu ainda tenho outro exemplo. Professora Abigail. O Arthur e a Anne responderam as anteriores corretamente e agora o Arthur e o José responderam Ana com 40 pontos. Ana, 40 pontos. É isso? Uhum. Ana marcou 40 pontos. Foi a que pontuou mais no campeonato de boliche. Somente isso. Vamos para mais uma. No campeonato de vôlei, organizado pela Escola B, os pontos que Paulo, Carol, Luan e Maria marcaram aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações encontradas, responda. Quem marcou menos pontos e quantos pontos marcou? Rapidinho essa, para a gente fechar o nosso dia de aula. Quem marcou menos pontos? Quem será que foi? Paulo marcou menos pontos. E quantos pontos Paulo marcou? 20 pontos. Professora, é só isso? É só isso. Eu vou aproveitar para agradecer a professora Abigail e, lógico, agradecer aos alunos também. Ficamos felicíssimos, não é, por vocês estarem participando. A aula fica muito melhor. Sem com a dúvida. participação. Dizendo ao Martim, chegou uma mensagem deles que não estavam chegando as mensagens. Desculpa, Martim, realmente não chegou para a gente aqui, mas a gente sabe que você sempre responde corretamente. Então, parabéns para você também. Isso, na verdade, parabéns para todo mundo que ficou comigo, que ficou conosco até agora. Eu espero que vocês estejam comigo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau.